Olá, tudo bem? Gabi Casé aqui para te falar o seguinte, eu dei uma entrevista. Foi uma live que eu fiz no Instagram a convite de um amigo meu que mora aí no Brasil. Então, se você quiser ver essa entrevista, eu vou te falar agora mesmo sobre do que se trata. Nessa entrevista, que foi ao ar no Instagram, uma live, eu falei sobre política e economia aqui na Argentina. Então, a gente traçou um panorama entre as coisas que estavam acontecendo aqui em Buenos Aires e Campos dos Goytacazes, que foi uma cidade onde eu morei por muito tempo, morei também em Itaperuna, no interior do estado do Rio, apesar de eu ser nascida no Rio, mas também morei em São Paulo, enfim. Conversamos bastante sobre esses assuntos, te convido para acompanhar essa entrevista, acho que você vai gostar. Tem coisas bem legais que foram faladas aí. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho, não deixa de dar like se você gostar desse conteúdo. Boa noite, boa noite. Aqui é o vereador Cláudio Andrade. Estamos começando mais um live, o nosso live tradicional das sextas-feiras, que fazemos sempre pelo Instagram. Você que quer nos acompanhar, o nosso Instagram é aberto, é o CA Blog, Cláudio Andrade Blog. E hoje nós temos uma entrevista bem interessante. Está aqui, já entrou o Lucas, já entrou a Roberta. Um beijo para você, dona Roberta, a senhora está atrasada. Estamos aqui também a Cristiane Batista, todos, o Júnior Melo, um grande abraço para você, Júnior, todos chegando devagarinho. Hoje nós vamos ter um tema muito legal. Nós vamos falar de pandemia, vamos falar de economia, mas vamos fazer um trabalho bem legal. Nós vamos fazer uma conexão Campos Buenos Aires, é isso mesmo, Campos Buenos Aires. Vai ser uma conexão bem legal. Tá aqui o meu amigo Lucas, boa noite, live de sexta de lei, sempre trazendo à luz temas relevantes. Grande amigo Lucas, essa semana a gente vai estar junto, né? Tá aqui também a galera toda chegando, batendo um papo conosco. O assunto é muito legal, vamos falar sobre pandemia, vamos falar sobre economia, fazer um parâmetro do que o Brasil está fazendo para se proteger, infelizmente aí com mais de 100 mil mortes. Campos dos Goytacazes também está aí. A nossa convidada já está aqui conosco. Gabi, boa Tudo noite. bem? Boa Como é que noite. você está? Primeiro te dar uma boa noite, né? Te Obrigada. agradecer pela oportunidade de bater esse papo com a gente, fazer essa conexão Campos Buenos Aires, né? Muito legal. Deixa eu até já dar uma notícia interessante, que muita gente me pergunta qual é o fuso horário aqui de Buenos Aires, né? Ah, quantas horas tem de diferença e tal. E é a mesma hora, olha, são 19h34 aí. Bate com a sua hora? Bate com a minha hora, 19h34. Lembrar só a Aham. Roberta, que ela está nos acompanhando, que é assessoria, para ela avisar a gente do tempo, porque o Aham. Instagram é engraçado. Na hora que o negócio está quase maravilhoso, acaba o tempo. Nós só temos uma hora de Não, bate-papo. vamos Vamos aproveitar aproveitar. essa hora aí. A primeira Eu, coisa, Gabriela, acho que a gente hum, pode aproveitar o máximo de tempo, né? A primeira coisa que eu acho importante colocar é com relação à pandemia, né? E é lógico que a gente tem que ocupar, ser muito sintético nos temas para a gente aproveitar bastante. Deve ter algumas perguntas que poderão vir também. Mas o primeiro ponto é o seguinte: como brasileira residindo na Argentina, você que tem um pé fincado em Atafona, no município de São João da Barra, né? Nossa praia querida. É, Qual a nota que você dá em termos de parâmetro do trato da pandemia na Argentina e no Brasil? olha, Claudinho, vereador, aqui eu tive uma experiência muito positiva em relação à prevenção em relação à pandemia. Me pegou de susto, né? Assim como pegou todo mundo do Brasil e do resto do mundo, eu fiquei bastante assustada, né? Eu tenho meus pais que já são considerados idosos, apesar de serem muito ativos e com a cabeça jovem, mas assim, tenho filho pequeno, tenho filho adolescente, tenho amigos no Brasil. E como é que ficou tudo isso, né? Aqui na Argentina, assim, de cara, foi o primeiro país a entrar
rapidamente na quarentena em termos de América do Sul. Então, a gente teve uma resposta muito rápida no dia 18 de março. A gente entrou em quarentena e estamos em quarentena até hoje. Então, assim, aqui as coisas foram levadas muito a sério, mas, assim, chegou um ponto que as pessoas não aguentavam mais. Então, graças a Deus, agora a gente já está com bastante coisa aberta, o que não acontecia há algumas semanas atrás. E a cada 15 dias, 14 dias, a gente tem novidade em relação à pandemia. Hoje mesmo teve pronunciamento oficial da Presidência da República com o governador de Buenos Aires e o governador da Grande Buenos Aires, né, falando sobre as novas atividades que iriam se abrir e tal. Em relação ao Brasil, a gente fica muito refém dos meios de comunicação, né? Por sorte, eu também sou de meio de comunicação, tenho amigos e familiares no Brasil, porque se eu dependesse só do noticiário internacional, a gente tem vontade de pular pela janela, porque assim, as notícias que chegavam aqui na Argentina era que o Brasil era o pior país do mundo. E eu sei que não é assim, sabe? Então, assim, cada país teve como lidar de uma forma e eu não posso julgar, né, como é que foi a postura do Brasil. Aqui na Argentina, eu acho que a gente conseguiu lidar bem, né? De achatar a curva, né? Que era o que a gente queria desde o início. Me diz uma coisa, Gabriela. Lockdown total teve na Argentina? Quanto tempo durou? Teve no início teve. No início a gente não podia, parecia um filme de terror. Sabe aquele filme Eu Sou a Lenda, do Will Smith, que ele anda pelas ruas de Nova York, não tem nada, né? Era assim, a Avenida Santa Fé, durou um mês quase, uns 20 e tantos dias no início, assim, Avenida Santa Fé, Avenida Libertador, que é uma avenida gigantesca, eu olhava assim, não tinha nada, cara. Daqui a pouco você via, tinha uns patos passando pela avenida, sabe? Então, assim, apareceu bicho de tudo quanto é jeito, passarinho cantando, foi muito bonito a gente ver a natureza se manifestando de uma forma tão forte, porque a gente não ouvia barulho, não via gente na rua, e as pessoas eram abordadas, assim, no início da pandemia, você não podia sair de casa em dupla, por exemplo, se eu saísse com meu marido, não pode. O guarda poderia abordar e falar, por que vocês estão em dois, já que só pode uma pessoa ir para o supermercado? Se você fosse no supermercado e voltasse para casa e fosse abordado, você tinha que ter como provar que você estava a metros da sua casa. E as pessoas foram presas, muito jovens, né? Jovem saía, não vou sair, não tô nem aí, ia sair, ia para o parque. Aí ia todo mundo preso. E depois isso foi melhorando, né? Mas assim, a população respondeu. O argentino tem fama de rebelde, né? O Papa, né? Eu adoro o Papa. O Papa, ele fala assim, eu sou rebelde. E o argentino tem essa fama de rebelde, mas eu não achei eles nada rebeldes, eu achei eles super obedientes, assim. Tudo que o governo falava, eles obedeciam. Quase não teve panelaço, só teve panelaço quando eles começaram a liberar os presos, que foi uma coisa muito polêmica que aconteceu aqui no meio da pandemia, lá para maio, e só. Não teve muita coisa, não. Agora me diz uma coisa. Nós aqui, eu sou contrário a uma das justificativas de, vamos dizer assim, de menosprezar o número de mortes por país. As pessoas, no Brasil tem 101 mil mortes, mas comparação a milhões de habitantes. Eu acho que toda morte é morte, é dor. Claro, claro. Só quem sente principalmente a família que perdeu. Na Argentina, porque aqui se politizou muito essa questão, né? Uma necessidade muito grande de se esconder o problema, uma necessidade muito grande de não se debater o problema. Até porque é muito novo, né? Isso tudo foi muito novo para o nosso século, né? Eu estava vendo que na época antiga isso acontecia também. As pessoas não queriam tocar no assunto, os governantes não sabiam como se manifestar e tudo mais. Isso aconteceu no Brasil. E aconteceu aqui também. Acho que aconteceu no mundo todo, né? Agora, Gabriela, só para fechar essa pergunta. Na Argentina, qual foi o quantitativo de mortes, né, comparativo ao número de habitantes? Isso está sendo levado com relevância ou está sendo subestimado devido ao quantitativo populacional?
Não, não, isso está sendo levado super a sério, relatos assim diários. No início, né, eu sabia de cor, de manhã, de tarde, de noite, quem tinha morrido, quem não tinha morrido. Primeira pessoa que morreu aqui na Argentina, eu entrei ao vivo dizendo, e aí na semana seguinte tinham 8, então eu fiquei acompanhando isso muito, né? Hoje a gente sabe que tem 1.100 contágios por dia e que para que se dobre o número de contágios são necessários 45 dias. São dois indicadores fortes que apareceram hoje no noticiário, nesse pronunciamento oficial, e que são números que a gente deveria prestar atenção. Primeiro que o contágio de 1.100 pessoas por dia é um número alto. Então, assim, apesar do controle ter sido feito, da gestão de saúde estar em dia, né, da gente só ter 65% dos leitos ocupados e saber que quem precisar de respiração artificial vai ter respiração artificial, tudo isso, a gente vê que 1.100 contágios por dia não é pouca coisa. Né? Isso eu estou falando em termos... por dia, em termos da Argentina. Aqui a gente tem 1.100 mortes por dia. Não, mortes é bem menos, né? Eu não tenho o número exato, realmente não tenho. Mas, assim, o número bacana, que é um indicador excelente, é em quanto tempo esse número dobra, né? 45 dias. Né? Então, eu me lembro que a gente, no início, dobrava a cada 10, depois a cada 15, a meta era chegar a 25 dias e agora a gente já está em 45. Então, são números, apesar de ser grande o número de contágio, esse fator de dobra, ele está bem interessante. E a notícia que não parou de tocar, assim, o dia e tarde e noite, desde ontem até agora, foi o fato da Argentina começar a produzir a vacina do coronavírus, né? Foi uma iniciativa da Universidade de Oxford, e a Argentina está junto com laboratórios do México, produzindo, então, esses lotes de vacina para todo o continente sul-americano. Qual o nível? Isso foi uma grande conquista. Oi? Qual o nível de estágio da vacina? 1, 2, 3? Você sabe qual o nível de trabalho? Ela está bem desarrochada, como eles dizem aqui, né? Já a ponto de poder ser divulgado. E a expectativa é que no primeiro trimestre do ano seguinte, que ou seja, de os primeiros 3 meses de 2021, ela já seja distribuída em larga escala. Né? Então, assim, ela está num estágio avançado. Não sei se é no 1, 2 ou 3, não. Mas ela já já é uma realidade, já é um tom de esperança. E a Argentina foi muito come quieto nessa história, porque eles ficaram calados, em silêncio, e de repente saíram com essa vitória. Que a Argentina ela tem uma coisa muito interessante em relação à pesquisa biomédica, né? Aqui na Argentina a gente tem a Universidade de Buenos Aires, que é uma referência no mundo em termos de produção científica, pesquisa. O primeiro teste rápido que foi elaborado no mundo, isso eu estou falando de China, Estados Unidos e qualquer outro lugar, foi feito pelos pesquisadores da USP. Essa notícia aconteceu em março desse ano. Pode procurar no Google, tem aí. Primeiro teste rápido, o mais rápido de todos naquela época, foi feito pela galera da USP. Então, assim, os cientistas aqui são muito bons. E eles estão espalhados no mundo inteiro. Qualquer lugar que você vá tem um argentino. Deixa eu te falar uma pergunta, Gabi. Você é do meio universitário e a gente tem essa boa relação. Eu voltei para a faculdade de Direito, sabia? Beleza. Para revalidar o título, eu sou formada na Cândido Mendes, né? Na Cândido Mendes do Centro, lá no Rio, em Direito e Economia. E aqui o nosso título não vale, você precisa revalidar. E aí eu não pensei em revalidar no início, trabalho bastante como despachante internacional, fazendo processos na área administrativa, mas eu fui sentindo a necessidade, e aí um dos requisitos é você voltar para a faculdade. E aí eu voltei para a UBA. Eu estou na Universidade de Buenos Aires, eu tenho que estudar lá 2 anos para poder revalidar meu título. Mas fala, da área acadêmica. Uhum. Área acadêmica. A ciência, né, no homem médio, ela nunca foi tão necessária nesse momento no mundo inteiro. Né? Eu acho que, pela mão de Deus,
nós já estamos aí, nunca uma vacina foi estudada e lutada para ficar pronta com tanta rapidez, né? Eu acho que isso também. Verdade. Agora, a ciência no Brasil ela é muito desvalorizada, ela sempre foi desvalorizada, e agora mais ainda, partindo do princípio de que há um pouco investimento, os investimentos que foram feitos estão sendo cortados, né? Como é isso feito na Argentina? Há uma grande valorização, há um reconhecimento maior, isso cresceu muito com essa luta por ciência, dos farmacos, dessas questões da vacina. Como é que a leitura que você faz do governo federal argentino com relação aos seus cientistas? Olha, Claudinho, assim, eu vivenciei muito na época, quando eu ainda morava no Brasil, que eu era estudante, eu estava me especializando, foi meu primeiro mestrado em Direito Internacional Público, voltado para direito espacial, direito aeronáutico e espacial. Ou seja, isso tem um dado científico muito forte, né? Inclusive, a gente tinha professores que vinham da NASA para falar para a gente e tudo mais. E o Brasil tem uma potência muito forte na área espacial por causa da localização geográfica. Por que eu estou citando isso e botando isso à baila? Porque isso nunca foi valorizado, né, no Brasil. O Brasil perdeu tanta coisa nessa corrida espacial. Não estou falando de corrida de levar homem à Lua ou de ir a Marte, não. Estou falando de desenvolvimento tecnológico, colocar satélites na órbita geoestacionária, fazer avanços tecnológicos na área científica que nem o Ministério de Ciência e Tecnologia consegue fazer. Aqui na Argentina, eu vejo uma valorização do indivíduo cientista. Então, são várias pessoas que ganharam o prêmio Nobel. Na faculdade de medicina, por exemplo, tem 3, né, professores que já ganharam o Nobel de Medicina. Então, assim, um respeito à instituição muito grande. Mas isso de parte da população, né? Então, assim, aquele oba-oba de você valorizar o nacional acontece aqui. Porque no Brasil, por exemplo, a gente valoriza muito o que vem de fora, né? Então, aqui eu vejo uma valorização nacional muito boa, entendeu? Em relação ao profissional, ao acadêmico, ao cientista. Em relação ao governo, eu não posso falar porque eu não faço parte do governo, nem da oposição, nem da situação. E eu gosto muito de política, mas política com P maiúsculo, né? Não política partidária. Agora, eu acho que todas as duas situações do governo, tanto os peronistas quanto os macristas, não ousam mexer nas instituições acadêmicas e científicas. Aqui são coisas assim muito sérias, são muito valorizadas, entendeu? Então isso é uma coisa muito bacana. Inclusive o argentino médio, ele nem ousa fazer faculdade às vezes, porque acha que é uma conquista que está muito além da capacidade acadêmica dele. Isso é muito interessante, porque nós brasileiros somos bastante ousados, né? Eu não sei se você pôde já acompanhar, eu falo bastante sobre isso, é uma coisa até, com certeza você sabe, a Argentina é muito buscada pelos estudantes brasileiros para fazer faculdade, por exemplo, de medicina, né? Nosso ensino de medicina está colapsado no Brasil, e aqui a faculdade não tem vestibular, e é considerada uma das melhores faculdades do mundo. De fato, é a melhor faculdade ibero-americana, né? De todas as que falam português e espanhol, a UBA é a melhor de todas. E aí o brasileiro vem para cá para fazer faculdade. E muitas vezes esse brasileiro não tem uma formação de base boa, não sabe matemática, não estudou bastante biologia, né? Mas ele tem peito de fazer a UBA, né? O argentino, às vezes, nem quer fazer a UBA, que é a Universidade de Buenos Aires, porque acha que, cara, é demais para mim. Essa faculdade é muito avançada. É quase uma idolatria, né? Isso, exatamente. Você pescou a situação. Mas, assim, que bom que nós brasileiros temos essa coragem, porque muitos fazem e se formam e se dão muito bem na vida por causa disso. Agora, muitos desistem também pelo caminho. Gabi, vamos falar um pouquinho da questão da economia, né? Aqui no Brasil nós tivemos, eu sempre falo aqui para as pessoas, muitos tentaram maquiar e creditar a crise empregatícia somente devido ao problema da pandemia. Principalmente a classe empresarial nacional
colocou isso como justificativa para fazer uma demissão em massa, alegando que não tinham condições. E isso aconteceu de um dia para o outro, de uma semana para outra. E nós Claro. sabemos, temos a convicção que essa crise já vem se arrastando desde 2005, 2006 e desagou realmente na questão da pandemia. Na Argentina, qual foi o impacto econômico, pelo menos, né, que você pode passar para a gente, com relação à pandemia? Essa crise já existia, ela surgiu na pandemia, ou a Argentina está caminhando bem dentro desse contexto? A Argentina está muito quebrada economicamente, mas assim, muito. Mas isso desde sempre, né? A Argentina, ela veio de 2001 cambaleante, depois se recuperou. Eu me lembro que quando eu me mudei para cá em 2018, final de 2018, assim, foi considerado uma loucura, né? Eu tenho um tio que é economista, que ele falou, você está doida? Você vai para a Argentina num momento desse e tal. Então, assim, a economia aqui nunca foi forte, né? A economia aqui é um desastre, né? É inflação, é recessão, é tudo junto, assim. É um desafio você entender a economia da Argentina. Porém, o povo tem uma característica muito forte de recuperação. Outra característica é que as pessoas economizam em dólar. E outra característica é que o nosso interior aqui na Argentina é muito forte em termos de produção. Então, a gente não teve crise de distribuição de alimentos. O governo entrou muito forte na hora da pandemia com decretos muito claros. Por exemplo, foi proibido a demissão. Ninguém podia demitir. Como é que Então, é? ninguém podia demitir, foi proibido. Ilegal. Não, Os empresários eram proibidos de fazer de qualquer tipo de demitir. Não podia. Não justa causa, podia. acredito. Justa causa podia. E os empresários ficaram muito mal com isso, né? Porque, e aí, né? A gente não está podendo trabalhar e não pode demitir? Não pode. Aí ficou primeiro assim. Aí depois eles fizeram um plano de ajuda às pequenas empresas. Depois aos empresários individuais, né? Aos prestadores de serviço individual. Depois até as médias e grandes empresas. Depois eles fizeram uma linha de crédito onde o empresário podia pegar dinheiro a juros zero, né? E foram, em bom português, balebando isso aí, né? Também teve uma medida interessante, jurídica e econômica, onde o governo entrava com metade do salário, né? E o empresário pagava metade, o governo pagava metade. Deu calote na dívida externa, depois conseguiu negociar, mas ao mesmo tempo que a Argentina ia fazendo tudo isso, ela ia se colocando de uma maneira no mercado internacional, no cenário internacional, como um ator internacional, de uma maneira muito positiva, porque estava controlando a parte da pandemia, estava isso, estava aquilo. Então, assim, até o FMI e tudo mais começou a ver a Argentina com outros olhos. Então, isso acabou refletindo, voltando para a Argentina como um ativo positivo na hora de até renegociar a dívida, coisa que aconteceu há pouco tempo. Eu acho que a Argentina vai sair do buraco financeiro. É uma questão de tempo. E, digo mais, lamento muito dos argentinos estarem passando pelo que estão passando, principalmente o pessoal do resto da Argentina, porque aqui na capital é uma realidade diferente. Agora, os estrangeiros, principalmente os brasileiros, não estão passando nenhum aperto, porque nessa desvalorização do peso e a crise econômica argentina, o real fica valorizado frente ao peso. Então, a gente está vivendo um momento que as pessoas que pagam aluguel aqui, como eu, como meus colegas brasileiros, a cada mês o nosso aluguel fica mais barato. Entendeu? O que eu pagava antes, que queria dizer R$ 2.000 ou R$ 3.000, hoje quer dizer 1.100. Entendeu? Então, assim, o real está muito valorizado aqui. Hoje a gente troca R$ 1 por 25 pesos. R$ 1.000 são 25 mil pesos. Isso é o preço de um aluguel em Palermo. Entendeu? Então, assim, o nosso real valorizou muito. Valorizou, quer dizer, o peso desvalorizou, né? Então, é ruim, porque você vê que é a desgraça dos outros, mas a gente não vivencia tanto isso aqui, o estrangeiro, né? Gabi, outra questão que eu acho importante, que eu estou tentando conduzir o nosso papo, fazendo um parâmetro Brasil-Argentina. Me corrija se eu estiver errado, você está aí, mas o peronismo na Argentina, ele tem uma característica
assistencialista, né? Para muitos, Sim, e histórico, né? Histórico. sim, sim, Desde sim. Perón, e hoje vocês têm uma vice, né, peronista, né? A Né? Cristina Kirchner. Eu gosto muito da história do peronismo, porque o peronismo ele tem fama de esquerda. Sim, Né? Tem gente que fala, é comunista, tá comunista, o país comunista. Eu falo, gente, peronismo era de direita. A história do peronismo era de direita. Quem começou com esse movimento peronismo foi a Evita, né, Perón, que tinha uma pegada assistencialista com o povo, né, e é, criou essa vertente que é muito a mulher do povo. central. É muito central, não tem. É claro que você tem o núcleo duro, né, do peronismo, que a Cristina é uma grande representante. Mas a Cristina, ela está tão mal falada na Argentina, né, por todo mundo, que até ela como vice nem aparece. A gente nem lembra que tem Cristina Kirchner na jogada. Então, deixa eu te fazer essa pergunta. É, na Argentina, politicamente, existe, vamos dizer assim, serviços sociais de contenção de pobreza? Por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos o Bolsa Família, nós temos o Bom Prato, tem serviços que atacam essa comunidade menos favorecida. A Argentina Uhum. possui um grande programa assistencialista, social, que abarca essa Tem. população? Qual Tem é um o programa? monte. Tem um monte. Ih, tem um monte. Eu não saberia nombrá-los. Quando teve a mudança do poder do Macri para o Alberto Fernandes, uma das grandes coisas era isso, né? Porque o que se falava, né? O que se falava, tá? Não sei o que estou falando, não. Diziam o seguinte: tem tanto programa assistencialista que o porteio mesmo não trabalha, né? Porque ele ganha dinheiro por tudo quanto é lado, ganha auxílio disso, auxílio daquilo outro, auxílio daquilo outro. Então, é tanta assistência por filho, cada filho que você tem, você ganha um dinheiro, cada isso, que o sujeito não trabalhava, entendeu? Aí os estrangeiros trabalhavam, os venezuelanos que vêm para cá, trabalham para caramba. Enfim, e isso foi muito criticado. E aí o novo governo, que era o Macri, né, ele ia cortar isso tudo. Isso desde a época de 2016, né? Só que o cara não teve peito de cortar tudo, porque não dava para tirar todas essas assistências, né? Então, de fato, elas ainda ocorrem, inclusive alguns estrangeiros, peruanos e tal, conseguem, quando a pessoa prova, né, que ela está abaixo da linha de pobreza, ela tem uma série de benefícios, inclusive benefícios em supermercados, né? Você pode comprar, você tem benefício na conta de luz, tem uma série de benefícios. Eles têm uma visão social muito forte, sim. Gabriela, com relação à questão da saúde, nós temos no Brasil o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é considerado um dos grandes programas de atendimento à comunidade, por mais que ele seja difamado, as pessoas reclamam, mas ainda é o SUS um grande aporte da saúde do brasileiro. Como é que é a saúde na Argentina? O povo é mais focado no plano de saúde, o povo tem uma saúde pública de qualidade, a saúde é cara. Como é que é a saúde aí na Argentina? Cara, eu adoro responder esse tipo de pergunta. Você botou a bola no gol, que coi. A saúde aqui é fantástica, rapaz. A saúde aqui, para começar, os médicos daqui são considerados um dos melhores do mundo, porque a faculdade de medicina é uma das melhores do mundo, tá? Então, para começo de conversa. É lógico que você, na capital federal, você encontra hospitais com saúde colapsada, porque é capital, né? Existe muita gente que trabalha e que não mora aqui, mas que sai do trabalho e vai ser atendido aqui, tem câncer, vai fazer o tratamento oncológico aqui, enfim. Então, assim, os hospitais públicos, de maneira geral, funcionam muito bem. Alguns são muito bons, alguns não são tão bons, mas aí tem vários rankings, né? Você entra em sites e aí tem ranking mensal. O hospital público tal tá bom, o hospital público tal se superou ou tá ruim. E as pessoas falam muito, isso é muito reportado, tá? O estrangeiro, mesmo o turista, ele tem atendimento gratuito no hospital público, ele só precisa provar que ele está legal no país, ou seja, que ele tem o visto de turista de 3 meses. Você pode ter uma coisa chamada saúde pré-paga, que é quando você
se associa a um grupo hospitalar. Por exemplo, o Hospital Alemão aqui, que é um dos melhores, você paga lá uma mensalidade e você pode utilizar o Hospital Alemão em todos, assim como os outros hospitais. E tem também uma coisa que é muito diferente, que chama obra social, que o nome não remete nada de saúde. Exatamente. Obra social parece que é uma coisa de assistência social, mas não é. Obra social é, por exemplo, se você trabalha para uma empresa, você tem aquele contrato de serviço, é descontado, né? E aí você ganha um plano de saúde. Esse plano de saúde chama obra social, e ele é por categoria. Então, se você trabalha no ramo de televisão, você faz parte da obra social dos empregados de televisão, rádio, transmissão e que se show. Tá? Agora, se você é advogado, aí você faz parte da Caja de Advogados de Rarará. Entendeu? Então, cada categoria tem a sua obra social, né? E você só pode ter essa obra social se você trabalha para alguém. Porém, se você também trabalhar por conta própria, que é o falado monotributista, você também pode ter a sua obra social. E é super barato. Mas quando eu digo barato, é tipo R$40, entendeu? E você vai ser atendido em hospitais públicos e privados. Entendeu? É muito interessante, muito diferente do Brasil, muito interessante. E assim, quanto mais qualidade você buscar, mais caro você vai pagar. Mas mesmo assim não é tão caro. Entendeu? Então essa parte é bem legal. Gabriela, vamos falar um pouquinho de jornalismo, né? Eu falei um pouquinho da Cristina, né? Porque eu lembrei da luta dela, da briga dela com todos os sistemas de comunicação da Argentina, né? Com todo mundo, justiça, tudo. Mas como é que é a imprensa na Argentina? Os canais de televisão, eles são autônomos, eles são vinculados a empresas privadas? Como é que funciona o jornalismo? Contra ou a favor ao governo. É bem assim, não tem como é que chama? Imparcialidade nenhuma. Você sabe exatamente se o canal é a favor do governo ou se é contra o governo. Você tem que ficar assistindo dois. Não, mas isso é implícito ou isso é legal? Não, isso é debaixo dos panos. Isso não é assim, não. As pessoas sabem, entendeu? Todos eles dizem que são... que não tá, como é que chama, gente, a palavra? Que eles são imparciais, mas é tudo mentira. Todo mundo sabe que aquele canal é a favor do governo e que aquele canal é contra o governo. Então você tem que estar... A população argentina ela é muito dividida. Tem gente que são os a favor e os contra. E os canais são assim também. O que eu diria que é muito diferente é a qualidade Eles sabem muito fazer, sabe o quê? Ao vivo. Ao vivo eles fazem, meu marido trabalha num canal de televisão enorme aqui. Ele fica encantado. E olha que o Cazé, meu marido, trabalhou na TV Globo anos, trabalhou na Record, em Campos também. Mas o ao vivo daqui é louco, cara, é muito bem feito. Entendeu? Mas assim, as apresentadoras de jornal, elas usam roupa transparente, decote, tatuagem. É muito diferente da nossa estética, né, de jornalismo. As argentinas, elas são bem mais voluptuosas e nada pudicas na televisão. Mas o jornalismo em si é faculdade, é difícil o mercado de trabalho para o jornalismo na Argentina, é um jornalismo vibrante, como é que funciona? Vou te falar, mas antes eu preciso dar uns saludos ao meu amigo Hugo. Olha só o Hugo Spinelli. O Hugo é argentino, morou no Brasil durante muitos anos. Eu conheci o Hugo em Itaperuna. Antes de morar em Campos, eu morei em Itaperuna. E nós somos amigos desde aquela época. Ele e a Cristina é brasileira. E eles moram aqui agora. E estou vendo que ele está aí na live. Legal. Um abraço para ele. Tem aluno meu aí também, o Agton. Bom, o mercado de jornalismo aqui... Antes de você falar, Gabi, vamos falar disso e falar um pouquinho da sua atuação profissional, porque senão a gente perde o Instagram e acaba não falando de você também, na importância do trabalho que você está fazendo aí. Obrigada, Claudinho. Eu até quero falar sobre o meu trabalho, mas eu acho muito importante a gente seguir a sua pauta. Quem tiver interesse no meu trabalho pode me procurar diretamente no Instagram, que eu tenho um cacoete de responder todo mundo. Eu dou atenção para todo mundo, respondo todo mundo. A coisa que eu mais gosto do meu trabalho é a parte de atendimento. Mas você me perguntou sobre jornalismo aqui. A carreira de jornalismo aqui é muito interessante, é muito bem vista.
né? Aqui se vê televisão muito ainda, né? É um fenômeno que você vê que a televisão está perdendo audiência, né? Para os meios de internet, mas aqui as pessoas ainda veem muita televisão. E rádio aqui faz muito sucesso. O primeiro emprego que eu tive aqui na Argentina foi numa rádio, na rádio El Mundo, que foi a primeira rádio AM da Argentina. Então, assim, é uma carreira legal. Mas, assim, o que é muito valorizado aqui é a advocacia, sabia? Vou para aí. É. Vamos falar um pouquinho agora da função que você está exercendo aí, propriamente dito. Como é que ela funciona? Sim, o que eu faço aqui, né? Eu tenho uma paixão muito grande pela comunicação. Então, no meu canal, eu tenho um canal no YouTube, que é o Gabi Casé Viver em Buenos Aires, que fala sobre a Argentina. Ele extrapola a coisa do blog, né? Ele fala sobre o custo de vida na Argentina, como é que é morar aqui, como é que é fazer turismo aqui. E aí eu falo sobre estudar na Argentina também, porque é um grande interesse, né, do brasileiro. E aí, com isso, eu comecei a desenvolver um serviço muito parecido com assessoria estudantil. Os brasileiros procuravam assessorias estudantis para que guiassem esse trâmite de saída do Brasil e vinda para a Argentina para se matricular numa faculdade federal gratuita, reconhecida como a UBA. E esse serviço é muito caro, chega a custar até R$ 8.000. E a população do Brasil, muito empobrecida, não tem como arcar com esse custo, né? E quando eu mergulhei no trâmite e vi a simplicidade em termos de trâmite mesmo, né, administrativo, eu falei, nossa, não precisa ser tão caro, né? Esse trâmite não vale tudo isso, né? O que está sendo vendido aí é o conhecimento. E eu fui muito disruptiva, eu comecei a dar o conhecimento de graça. Então, eu abri essa caixa de Pandora, botei vídeos no YouTube ensinando a fazer tudo que tem que ser feito de graça, para que cada um que quiser fazer seu trâmite meta a cara e venha para a Argentina e faça, porque não é difícil, é uma coisa fácil de fazer. E aí as pessoas ficaram muito agradecidas e tal, muita gente agradece até hoje de ter feito o seu trâmite sozinha, economizado bastante dinheiro, e ainda assim eles me pedem ajudas em coisas, né? Ah, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, né? Se eu quisesse, eu poderia trabalhar só como assistente estudantil, né? Cobrando, sei lá, o dinheiro que eu quisesse. Mas o que eu fiz foi desenvolver um curso. Então, eu capacito o aluno, eu tenho um produto digital que se chama UBA Despache-se, que ensina o trâmite para a pessoa se matricular na UBA, que por sinal eu já ensino de graça no YouTube, mas está lá também organizado, né? Passo a passo o que tem que ser feito. E fora isso, eu agrego todo o conhecimento que a pessoa precisa ter para se mudar de país, o planejamento, como fazer trâmite financeiro, mover dinheiro, falo de Bitcoin, como é que faz para matricular filho na escola, trazer cachorro, vir com carro, tirar carteira de motorista, enfim, alugar apartamento, abrir empresa, tudo que você puder imaginar em termos de trâmites na Argentina, eu ensino a fazer. E aí é muito legal, porque eu fecho uma turma, capacito essas pessoas, acompanho elas até o momento que elas deslancham, e aí só depois eu abro outra turma. E assim eu faço o que eu gosto na internet. Agora eu estou planejando um outro produto, onde eu vou falar sobre vinhos e todas as vinícolas da América do Sul. Que beleza, vai trabalhar com vinhos também? É porque eu já tenho conhecimento prático, sabe, Claudinha? Eu tomo vinho. Eu adoro vinho, né? Então, eu acho que esse conhecimento de enologia é um conhecimento que intriga muita gente. E já existe um movimento muito forte do brasileiro vir para a Argentina, né, para aquela região de Mendoza, para visitar as vinícolas. Só que também tem Uruguai, que foi onde eu fiz o meu mestrado, né? Tem vinícolas muito fortes no Uruguai, eu cito a vinícola Garçom, que é excelente, e tem também as vinícolas do Chile, né, Conte Toro e muitas outras. Então, eu quero, além de ensinar a pessoa a ir para a faculdade e tal, eu também quero pegar esse filão nichado de turismo para que a pessoa faça um turismo com conhecimento. Porque uma coisa é você chegar aqui e comprar vinho, sem saber. Outra coisa
é você conhecer o vinho. Tem Entendeu? que estudar o vinho e estudar os queijos, né? Com certeza, harmonização. Nossa, o mundo do vinho é encantador, tem muita coisa legal aí. Beleza. E também tem o curso de espanhol. Apesar de eu ser brasileira, o espanhol que eu sei e que eu aprendi desde sempre, né? Eu venho para a Argentina com 15 anos, eu falo e ensino o meu curso de espanhol de uma maneira muito oral. Mas esse espanhol, você até me chamou a atenção aqui, nós temos o inglês britânico e o inglês americano. Esse Espanhol da espanhol que você Argentina. passa aí, é o espanhol com as características todas do jargão argentino? Sim, é o espanhol rioplatense, que é o que se fala aqui, e o que se fala no Uruguai, com aquele cheísmo reilado, que é o que fala show, sei lá, rachado. É o vocabulário do Rio da Prata. Exatamente, que a gente pega os dois L's e substitui por J ou CH, né? Por exemplo, aqui a gente não fala elha, a gente fala eja, né? Que seria ela, né? Aqui a gente não fala assim, yo me llamo Gabriela. Não, a gente fala yo me chamo Gabriela. Entendeu? Então, é tudo diferente. Tem um psicólogo aqui brasileiro, Lucas, aqui de Campos, perguntando se é fácil a adaptação do português para o espanhol. É mole. Difícil é o argentino se acostumar a falar português. Porque nós, em português, temos todos os fonemas que são usados aqui. E aqui a gente não tem todos os fonemas. Por exemplo, o fonema com som de Z, que é o S fraco, tipo casa, né? A gente fala Z. Esse Z não existe em espanhol. Então é muito difícil para o argentino falar a palavra casa, Brasil, né? Eles falam Brasil, eles falam caça, né? Então, para a gente é fácil, porque a gente consegue entender, quer dizer, é fácil. Tudo depende do seu interesse, da sua aplicação. É muito feio o brasileiro que chega aqui e não se esforça em querer aprender, né? Então, a gente tem que mergulhar, principalmente na cultura. E a cultura aqui é muito rica, a gente tem muito acesso à cultura, é uma cidade que favorece muito. Gabi, Tudo. outra pergunta que eu estou aproveitando antes de terminar. Vamos falar um pouquinho de leitura, né? O Brasil tem uma dimensão continental, mas a maioria das suas livrarias particulares, públicas, eu teria até sonho de eu conversar isso aqui com você, mas a maioria é concentrada na região sudeste. Como é que é a questão do acesso à leitura na Argentina? Nós temos bibliotecas públicas, como é que funciona isso? Rapaz, eu vou te dar um dado. Aqui eles falam assim, buen dato. A Argentina é o lugar que tem mais livraria no mundo. Que fantástico. É aqui. Buenos Aires é o lugar, é a cidade que tem mais livraria no mundo. Entendeu? Acho que nem Paris tem tanta livraria quanto Buenos Aires. Então, tem muita livraria. Sim, tem muita literatura. As crianças, tem muita coisa de livro infantil, tem muito audiolivro, né? Eu acho que as pessoas leem muito atualmente, né? Tem muita gente que lê pela internet. Esse papo de que cada vez se lê menos, eu não acredito, não. Eu acho que cada vez se lê menos papel. Mas as pessoas continuam lendo e assim será. Aqui o pessoal gosta de ler. E tem coisas maravilhosas de leitura aqui. Ensino online para as crianças e adolescentes com essa questão do fechamento das escolas. Tortura online? Tortura online. Cara, tortura online para criança é um negócio muito difícil. Eu conheço adulto que não se adapta à coisa online, né? Criança é pior ainda, né? Porque o argentino ele é muito gregário, né? Então, assim, meus companheiros, eles falam companheiros, né? Extraño mis companheiros de escola, né? Eles gostam de estar juntos e tal, como qualquer criança. Então, assim, uma coisa que eu devo falar, que é muito bacana, é que as escolas distribuem notebooks para as crianças. Então, assim, 98% das crianças, mesmo de escola pública, têm o seu computador. Então, elas podem assistir. Então, está todo mundo tendo aula online, escola pública e escola privada. Mas é muito difícil. Eu tenho 2 filhos. Então, a inclusão digital aí é quase 100%, importantíssimo para a futura profissão. Não só a inclusão digital, mas a segurança digital. Tem uma pesquisa de janeiro desse ano, de 2020, que aponta o Chile em primeiro lugar, Santiago, e Buenos Aires em segundo lugar, como o segundo melhor país da América do Sul em termos de segurança digital. Espetacular, né?
Eu gosto, né, cara? Eu sei que a Argentina tem um monte de defeito. Eu acho engraçado que os argentinos falam, mas o que você está fazendo aqui? Porque eles são apaixonados pelo Brasil. Quando eu falo que eu sou do Rio, então eles só faltam me chamar de doida, né? Mas você, pô, não é possível, você é do Rio, o que você está fazendo aqui? Eu falo, bom, eu amo Buenos Aires, né? Tem muitos defeitos e tal, mas eu não vejo assim, entendeu? Eu vejo com olhos de turista até hoje. É uma cidade linda, que eu me apaixono a cada dia e que eu vejo muita coisa boa, muita coisa que a gente poderia fazer igual. Agora, Gabi, a carga tributária, né? Você até comentou no começo, mas a pergunta minha é muito prática. Todo mundo tem ódio do tributo, né? Aqui no Brasil, o Sim, quinto dos infernos, historicamente, essa expressão surgiu da é. raiva de pagar um tributo. Agora, aí Aham. paga o tributo, mas na prática você visualiza, as praças são limpas, as ruas são asfaltadas. Como é que é a aparência física de Buenos Aires face aos tributos que são pagos? Pô, é chiquérrimo, né, cara? Aqui os parques são lindos e tal. Isso depende muito da administração pública atual. Tem Se buraco? você Tem pegar, buraco? Tem tem buraco na rua? buraco, mas se chove, por exemplo, em alguns bairros, por exemplo, o bairro onde eu moro não enche. Ah, mas então vai lá para o bairro tal da província que você vai ver que enche. Pode ser que encha, entendeu? Mas eu morava na Pelinha que enchia a minha rua, entendeu? Eu morava Até no hoje. Leblon e enchia. Aqui eu moro em Palermo, não enche. E aí? Entendeu? Tem essa coisinha também. Lá em Itaperuna dava enchente. Agora, isso depende muito de gestão, né? Tem argentino que fala assim, ah, mas na época do fulano de tal era mais limpo, ou na época de não sei quem era pior. Então, tem isso. Mas, assim, eu, como estrangeira, vejo a cidade muito aprazível, muito limpa, muito bonita, sabe? A arquitetura, as ruas limpas, tudo quanto é lugar com barzinho. Você vai andando, tudo quanto é lugar você tem vontade de entrar, entendeu? Você tem vontade de entrar em tudo quanto é lugar, tudo quanto é barco, tudo quanto é loja e restaurante. É muito bonito visualmente falando. Charmoso. Eu vou dizer charmoso. Charmosérrimo. Todo mundo com seu cachorro, os velhinhos arrumados, muita gente idosa na rua, sabe? Andando até tarde da noite. 1 hora da manhã, as pessoas andando na rua. É muito diferente. E o tributo aqui é legal, a coisa do monotributo. Eu tenho, no meu curso, eu explico isso, cara. É parecido com o MEI. Sabe o Aí, MEI? Gabriela. Gabriela, rapidinho, manda um beijo pra mamãe aí. Tá te assistindo aí. Olha, tudo bem, Terezinha? Como é que você tá? Beijo. Que legal. Olha, minha mãe estava aí me assistindo também, mas minha mãe, ela não faz essas coisas. Hein? Eu era narizinho. Nos anos 80, minha mãe não me levava para gravação, você acredita nisso? Ela não baba ovo, não. Quem Mas não sabe, você fez a narizinho, né? Só pra você sabe que você tocou no assunto, né? já tem muitos anos isso, né? Nossa Senhora, foi em 86. Mas é uma E coisa que eu carrego com muita honra até hoje, entendeu? E meu marido é filho do diretor. Na época que eu fazia o sítio, o diretor de sempre foi o Geraldo Cazé, e meu marido é filho dele. que você foi conhecer quando foi visitar o sogro no hospital. Caraca, você lembra dessa história? Foi exatamente isso Era que bonito, é aconteceu. muito bonito. Muito Mas aí, bonito. deixa eu te falar rapidinho do monotributista. Vamos O lá. monotributista ele Quase é terminando. parecido com o MEI. Ele é parecido com o MEI. O MEI, eu me lembro, na época eu tive MEI no Brasil. Você podia faturar até 60 mil reais, emitia nota para pessoa jurídica até 5 mil reais, ou para pessoa física você não precisava emitir, até que você estourava e podia passar para uma outra categoria, um Eireli da vida, qualquer coisa assim. Aqui é a mesma coisa. Só que você vai por categoria, A, B, C, tarará. Até 2 bilhões de pesos, você pode estar nesse monotributo. Aí você paga aquele tributo mensal e emite nota de prestação de serviço ou de comércio, né? Então, essa é uma maneira muito boa para o empresário, entendeu? Depois disso, ele ainda tem as empresas individuais e só depois que tem as de sociedade. Então, assim, empreender na Argentina é um excelente negócio. Apesar dos tributos e tal, apesar da crise financeira, mas assim, não acho ruim, não. Só não é tão bom quanto empreender no Uruguai, mas aqui é muito bom. Gabriela, antes da gente fechar, porque eu fico na insegurança aqui, que eu não quero deixar de fazer você não se despedir, né? A gente vai Ah, fazer outro live com certeza. Como é que está a questão da fronteira da Argentina com os outros países? Está tendo fechada.
Não, Fechado? isso está muito ruim. O pessoal estava na expectativa de abrir em setembro, mas isso, na verdade, foi um acordo da ANAC, que é a Agência de Aviação Civil aqui da Argentina, com o governo. Fizeram um decreto autorizando as empresas aéreas a vender passagem desde que a pessoa voasse depois de setembro. Mas isso era para a empresa fazer caixa e não quebrar. E aí o brasileiro começou a comprar um monte de passagem e tal, e acontece que as empresas agora já cancelaram esses voos. Na via terrestre? Extraoficialmente, tudo, está tudo fechado. Você só consegue entrar aqui se você já tiver residência, estiver voltando para casa. Senão, você não consegue. Então, extraoficialmente, a gente imagina 1º de novembro, porém, o governo ainda não se pronunciou. Então, a gente tem que esperar o Ministério da Saúde se pronunciar, o governo falar, para poder ter uma informação mais segura. Por sorte, a UBA, né, que é a universidade, que é a minha grande fonte de trabalho, é onde eu ajudo as pessoas, eu estou treinando um grupo inteiro de mais de 40 pessoas para entrarem na UBA em 2021. Essas pessoas precisam estar aqui. Agora, por sorte, a UBA deu sinais de que ela vai fazer o trâmite à distância, online, e que os brasileiros que não tenham DNI vão poder participar desse trâmite. Ela fez isso agora em agosto. Eu estou esperando o edital novo sair em outubro, novembro, para ver quais são as regras do jogo para essas pessoas que precisam entrar na faculdade no primeiro semestre de 2021, de fato, possam entrar e estudar medicina, né? Gabriela, você aí, Feríssima. o ministro da Saúde na Argentina é médico? É médico, é médico. É um Ah, senhor, esqueci o nome dele agora. não, porque aqui é um militar. Só pra, Eu soube, é o tal que mexe com logística, né? menos com medicina, mexe com qualquer outra coisa. Você mexe com o quê? Eu acho engraçado isso, o mineiro fala assim, você mexe com o quê? Pega um ginecologista pela frente, o que o cara responde? Pois é. Gabriela, e a adaptação do seu marido aí também, tudo ok? O Trabalhando Casé é com fera, suporte? né? Tá, ele está trabalhando em televisão, trabalha muito comigo também, me dá a parte de suporte técnico nos meus cursos online, né? Tanto de espanhol quanto da UBA. Ele edita meus vídeos para o YouTube. É muito bom, a gente trabalha junto há muito tempo, eu e ele. É muito bacana. Gabi, vamos nos despedir, né? Vamos nos Até aqui, despedir. o pessoal está rindo aqui do que você falou do ginecologista aqui, ó. Pois é, mas é Gênio. mineiro. Mineiro que pergunta, você mexe com o quê? Pergunta não. Gabi, só uma coisinha para relaxar aqui, saindo um pouco dessa parte mais técnica. O que do Brasil faz sucesso na Argentina? Cara, as praias fazem sucesso, caipirinha, que eles são enlouquecidos. Apesar da rivalidade no futebol, eles também amam o futebol do Brasil. E a alegria dos brasileiros, eles gostam muito. Personalidade. Sim, exatamente, assim, eles gostam muito, eles acham o Brasil um país, a visão que o argentino tem, até no livro de história do meu filho, é que o Brasil é o país mais desenvolvido da América Latina. É uma potência, entendeu? Eles enxergam o Brasil como uma grande potência, entendeu? Então eles têm loucura, eles viajam, vão de férias, tudo do Brasil é melhor, eles adoram sandália havaiana, eles adoram o jeito que a gente se veste. As mulheres, eu não ia tocar nesse assunto, mas eles gostam muito também das mulheres brasileiras. Cara, eles gostam de aprender português. Gostam de aprender português. A música até que seria uma coisa, mas não faz tanto sucesso quanto eu achava. O Hugo está falando aqui, o torresmo. Grande, torresmo, pode escrever, Hugo. Eles gostam muito de torresmo. Eles gostam também, eu acho que é caipirinha, cara. Todo mundo que eu encontro, eles falam de caipirinha. Parece até, eu falei, gente, eu não tomo cachaça, eu tomo vinho. Não, mas a caipirinha, tarará. Então, assim, eles gostam, lá, tudo mais barato. O Hugo até parece, a gente aqui, é porque, claro, o Hugo está pensando em peso, porque quando a gente ganha real aqui é mais barato. Uhum. Isso é uma verdade. Seus filhos estão bem? Estão ótimos. O menorzinho já é portenho, se adaptou totalmente, fala espanhol, só tem um monte de amigos e tal. O mais velho, ele
fica um pouco dividido, porque ele tem os amigos no Brasil, tem a namorada no Brasil e tudo mais, mas ele está aproveitando muito essa oportunidade. Tá quantos anos? 19. Gabriela tem um filho de 19 anos. E o menor tá com quanto? O menor tem 12. Ô, Claudinho, a gente se conheceu, a gente tinha quantos anos? Eu devia ter uns 13, né? Mais ou menos. Mas velho, acho que não, hein? Acho que não. Você que é mais velho, muito mais velho do que eu. Tô brincando. Tá bom, não vou falar a minha idade, não. Meu aniversário é em setembro, hein? Olha, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer. Eu adoro falar sobre a Argentina. Quem quiser pode me seguir tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu estou toda hora botando. Meu conteúdo é só sobre Buenos Aires. Eu vou expandir um pouquinho falando pelo resto da Argentina assim que eu conseguir viajar. Eu falo um pouquinho do Uruguai também, mas basicamente eu só falo de Buenos Aires, da minha experiência aqui, do estilo de vida e principalmente para estudantes e pessoas que querem se mudar para cá. Muitos aposentados, sabe? Muito legal. Então, assim, quem quiser, estou à disposição. Antes de fechar, vou contar só uma historinha rápida. Por 1 hora você não votou em mim, né? Puxa vida, é verdade, né? Mas eu te ajudei na campanha, fiz até vídeo. E olha que eu detesto essa coisa de partido político, mas eu confio na pessoa, entendeu? Então, assim, como eu conheço... Você, desde que era garoto, gente, você sempre falou que ia ser vereador. Eu acho que você um dia vai ser até presidente, já pensou? Que legal? Pois é, quem sabe? Querido, então, fica com Deus. Obrigada, tá? Deus te abençoe. Parabéns aí pelo trabalho. Um beijo nos filhos. Obrigada. Um abraço pro marido. E muito futuramente... obrigada. Igualmente para a sua família, sua esposa. Podemos fazer, sim, outras vezes, não tem problema nenhum. Quando eu lançar o meu curso de vinho, eu te falo, que aí a gente vai falar sobre esse assunto, que é um assunto muito interessante. Quando as coisas acalmarem, eu vou aí tomar um vinho com vocês. Se Deus quiser, vai sim. Venha com a família, vai ser muito legal. Vai ser muito bem recebido. Fica com Deus. Parabéns por tudo. Tchau. Saludos desde Buenos Aires. Tchau.